Fala pessoal, e a gente vem aqui para uma atualização do nosso time, para a 21ª rodada do Cartola. A gente terminou de assistir agora os jogos de Libertadores, Sul-Americana, então a gente já tem uma noção mais ou menos de quem talvez poupe no fim de semana, né? Por exemplo, acho que o São Paulo deve poupar, perdeu para a LDU. O Palmeiras macetou o Deportivo Pereira, eu acho que joga o time titular por causa disso, no Allianz. E o Fluminense ganhou. O Fluminense ganhou, só que ele vai visitar o Olímpia, então talvez a gente com um time meio a meio, tá? Deixando bem claro, esses são os nossos fixos, né? A gente não tem dúvida disso. Vitor Roque, Hulk, Arrascaeta e Veiga, não preciso nem comentar por quê. Pacheco, excelente lateral. Nosso goleiro vai ser o PR, sim. Tem opções muito boas para goleiro, como o João Ricardo ou o goleiro do Flamengo, mas a gente vai ficar com o PR e eu também vou de Cuesta. E qual que eram nossas dúvidas, né, pessoal? A gente tinha simplesmente a dúvida do terceiro atacante com o Paulinho, o Vitor Sá e o Galhardo, né? Estatisticamente falando, o Curitiba é um time que toma gol todo jogo, tá? Ele tomou até o Roberto fez gol no Curitiba. Só que o Santos também é um time que toma muito gol, tá? Toma muito gol mesmo. E ele é um dos. E a gente mudou o filtro também, cara. O Santos é um dos times que mais tomam chute a gol também, tá? Então, assim, caso não aconteça gol, ele é um time que dá média básica para os atacantes e o Atlético Mineiro conquista muito isso, tá? Então, assim, eu confesso que eu não confio muito. Por mais que as estatísticas digam que o Galhardo é bom, eu não confio muito no Galhardo, cara. Porque assim, a pontuação, até quando o Fortaleza goleia, ele não consegue fazer gol, ele é amaldiçoado, parece, sabe? Ele faz 5, pode ser que limite, pode ser, calar minha boca, pode sim. Só que eu ainda acho que, por exemplo, o Vitor Sá estaria na frente dele, tá? Ele tem média básica, ele arrebentou aqui contra o Curitiba, arrebentou contra o Internacional. O Botafogo vai pegar o Bahia, que é um time que está melhorando no campeonato, isso é verdade sim. Só que ele também é um dos times que mais cede em finalizações para gol, tá? Então, assim, a minha opção principal, até para você ter um atacante do Botafogo, seria o Vitor Sá. Mas eu me incomodo com uma coisa. Se você for ver aqui no escala 10, não sei se isso está certo, eu acho que está errado, né? Ele é ponta esquerda. Eu não sei se isso aqui está certo, né? O Luiz Henrique, que seria o novo ponta esquerda. Isso que me incomoda também. Se for entrar com o Diego Costa, o Eduardo é um cara que deixa de ser falso 9, tá? Então ele volta a ser aquele jogador de cartola, ou ele faz 0 ou ele faz 8. Isso não é, eu sinceramente não gosto de jogador assim para cartola, tá? Então assim, a nossa opção inicial seria o Vitor Sá, porém eu confesso que eu não sei como o Botafogo vai para jogo. Então o que a gente vai fazer? Neste momento eu tô indo de Paulinho do Atlético Mineiro. A gente vai fazer uma dobradinha do Atlético, que é muito forte isso, inclusive o Paulinho tem médias básicas absurdas, se você for ver, tá? O Atlético Mineiro não tá jogando bem, isso é verdade, mas a inauguração da Arena, pode ser que isso dê um gás, né? Você tem jogos aqui, até quando eles perderam pro Corinthians, ele tem média básica, tá? O Paulinho nunca negativou. Esse aqui foi um jogo difícil, mas assim, em geral ele faz 6 pontos, sem gol, sem assistência. E se ele faz gol, limita. Tá? Faz 14, 13 pontos aqui. E também casa com os dados estatísticos, né? Normalmente os atacantes do Atlético Mineiro, jogando em casa, eles conseguem boas pontuações, tá? Ó, Paulinho aqui também, Hulk, Paulo. Isso aqui é para finalização. Vamos pegar aqui, pronto. Tá? Normalmente os atacantes do Atlético Mineiro, se você for ver, se você só escalasse os atacantes do Atlético Mineiro quando joga em casa, ó, Hulk 7, Paulinho 14. Hulk 11, Paulinho 12, 13. Aqui, na derrota contra o Corinthians, Paulinho 5, tá? O Hulk não jogou. Aqui, Hulk 10, e aqui não jogou o Paulinho. Tá? E aqui acho que foi 1 Paulinho também imitou, aqui não jogou o Hulk. Então assim, cara, o Paulinho, ele é uma opção excelente para rodada, tá? E como a gente daí fica sem um atacante do Botafogo, aí sim eu manteria o Eduardo, para você cercar o ataque do Botafogo, tá? Se não, caso a gente vá mude pro Vitor Sá, e a gente vai estar buscando notícias, né, pessoal, durante o sábado, que você pode fazer isso aqui. Vitor Sá com, por exemplo, um Cristaldo ou um Bitelo, que eles têm média básica, e o Cristaldo, por exemplo, tem média básica, também tem pênalti. Entendeu? Aí você consegue dar uma variada aqui, ó. Isso aqui é muito forte também, tá? Porém, neste momento, a gente está indo de Paulinho com o Eduardo, tá? Mas eu não gosto do Eduardo para cartola. Confesso que eu não gosto. Beleza?
Para lateral, pessoal, a gente tinha muita dúvida entre Capixaba, Piquerez e o próprio Hugo, né? Só que a gente não vai de Hugo por quê? Porque quem está assistindo futebol, viu também a Sul-Americana, o Botafogo, cara, ele tá com o Rafael lesionado e o Di Plácido suspenso. Ele não tem lateral direito, então tá jogando esse JP Galvão, que é um meia improvisado. Não tô falando que o virou a pior defesa do Brasil, não é isso. Só que eu acho que o Bahia é um time perigosíssimo. Um time que joga em contra-ataque. Um time que entubou 4-0 no Bragantino domingo passado, você tem que sim levar em consideração. Tá? Então eu penso assim, você fechar demais o Botafogo, eu acho que é perigoso. Tá? Assim, o Capixaba é um lateral para Cartola, isso é verdade, ele tem média básica e tal. Porém, eu quero muito ir de Piquerez esta rodada, eu acho, tá? Para lateral esquerdo. Isso aqui é quanto que os laterais conseguem de desarme, tá? Para você ter ideia. O Curitiba é um dos times que mais cedem desarmes para laterais esquerdos. Isso aqui, inclusive, com o Marlon foi um monstro. Ele cede em média uns 2 desarmes, então assim, o Pacheco já tá no nosso time, tem potencial enorme. E o Vasco também. Inclusive, o Vasco cedeu naquele 1-1 do Bragantino que fodeu o SG todo mundo, 5 desarmes pro Capixaba. Tá? Até o Bidu, que é bagre, conseguiu desarme. O Hugo, 4 desarmes aqui. Então, assim, eu acho que dá para confiar no Piquerez. Eu vou, nesse momento, de Piquerez com o meu lateral. Porque eu também acho que o Bragantino não segura SG, pessoal. O Cuiabá é um time desgraçado, tá? Jogando fora de casa. E é um time chato. Um time chato mesmo. Ele faz gol e ele não cede tanto. Claro, o Capixaba é um monstro pra Cartola. Deixa bem claro. O Capixaba é um monstro pra Cartola. Né? Mas eu acho que eu vou de Piquerez nesta rodada. Tá? Vou de Piquerez. A respeito de técnico e zagueiro. Pessoal, eu não gostaria muito de, de ter tantos defensores, seja de Botafogo, de Palmeiras, mas eu acho que a gente tem que ir com. Eu acho que eu vou de Murilo, cara. O pessoal tá indo de Gustavo Gomes, eu quero dar uma diferenciada, então eu vou de Murilo na zaga, tá? E pro nosso técnico, olha, a gente tem o Bruno Lage, é uma opção interessantíssima. Temos o próprio Voivoda, tá? Eu tô pensando muito em ir de Voivoda, para tentar cercar uma possível goleada do Fortaleza. Bruno Lage, opção. Abel também é uma opção excelente, tá? Um time muito bem equilibrado, o Abel. Um time muito sólido do Palmeiras. Quem viu o Palmeiras jogando nos últimos jogos viu que ele tá tomando. Não tá tomando mais gol, segurou até esse G contra o Cuiabá, tá? Então eu acho que nesse momento a gente vai de Abel, cara. Esse seria o meu time, tá? E a gente vai pôr aqui no banco. Nós vamos pôr o Vitor Sá. Eu confesso que eu tô propenso a trocar o Paulinho pelo Vitor Sá. Se a gente fizer isso, a gente coloca o Cristaldo aqui, tá bom? Só que eu quero ter mais informações que se realmente ele vai jogar como ponta esquerda, que sim, né? O Galhardo, estatisticamente falando, eu acho que é o melhor para a rodada, porém eu não confio muito nele. Confesso que não confio mesmo. No meio a gente coloca o Bitelo de banco. O Brits eu acho que está muito bem servido. E pro outro lateral a gente coloca o Arana. A gente pode pôr o Arana aqui. E no gol, cara, eu vou deixar o João Ricardo. Vou até mostrar para vocês opções de goleiro. Times que chutam muito pro gol, tá? O Curitiba chuta demais. Então, assim, o que vai acontecer? Ou o goleiro do Fortaleza mita, ou ele vai fazer igual os outros jogos aqui, ó. Vai fazer 4 pontos, tá? Porque ele chuta pra caralho contra os goleiros, ó. Cara, ele chutou 6 vezes contra o Tadeu, pô. Entendeu? Ai, nossa senhora. Tirou o SG do Grêmio, mas chutou pra caramba no Grêmio, entendeu? Então, assim, é uma estatística do próprio Curitiba. Uma opção boa é você usar a hack do goleiro, por exemplo, o João Ricardo, tá? Mas o PR também vai sofrer bastante chutes pro gol, tá? O Bahia também é outro time que chuta muito, ó. Então é a mesma coisa. Ou eles vão mitar o PR com 2-0, 1-0, 3-0, ou vai ser um 2-1, 3-1, entendeu? O Botafogo, isso que eu penso. Então eu acho que assim, tanto o João Ricardo como o PR são duas opções bem parecidas na rodada. Eu acho que são os dois melhores goleiros para a rodada, tá? E é por isso que a gente vai fazer isso. Vai deixar o João Ricardo aqui na reserva. Vamos com PR Cuesta, Murilo e Piquerez e Bruno Pacheco. Pode ser que a gente acabe tirando o Piquerez porque a gente não sabe como que o Abel vai jogar. Né? Eles têm jogo de Libertadores. Eles têm Libertadores para a próxima semana. Eu não gostaria
Sinceramente, eu não gostaria que se fosse se o Vanderlan jogasse, tá? Sinceramente, eu não gostaria disso. Aí a gente volta com o Juninho Capixaba aqui. E é o que eu comentei. O Vitor Sá talvez entrasse aqui se a gente conseguisse mais informação. Só que eu acho que esse é o time principal para esta rodada, tá? Todos esses caras têm média básica. Esses três aqui. Ascaeta e Veiga não preciso comentar. Esse aqui é meio doideira, né? Meio tiro curto. Eu não gosto para ele para cartola, mas a gente tá muito bem escalado. Então a gente vai se defender, a gente está defendendo Liga também. Esses caras aqui têm média básica, né? Pelo que a gente analisou. Murilo tem potencial de gol de cabeça. E o Piquerez, estatisticamente falando, é uma boa opção para rodada. E fora que o Palmeiras ele ataca muito pelo lado esquerdo, principalmente se o Dudu jogar contra o Vasco, tá? Não é que o Vasco jogou e melhorou um pouquinho que ele virou Manchester City. Isso não é verdade não. Tá? Então assim, esse time é muito forte, tá? Tanto para média básica como para mitada. Esse é o time principal por enquanto. Qualquer coisa, se a gente for mudar, a gente dá um toque no Store, no Instagram lá. Agora pro time de tiro curto, a gente vai fechar uma zaga, a gente vai de Vitor Roque no ataque, a gente vai com o Hulk também. Eu gostaria de ir de Lucas, tá? Para diferenciar, não sei se ele joga, mas a gente vai deixar ele aqui. Se ele jogar, é uma opção excelente, Rafael Veiga e Arrascaeta. Aqui a gente vai de Cristaldo. A gente vai fechar a defesa do Fortaleza, tá, pessoal? Isso aqui vai ser o nosso time tiro curto. Uma opção excelente, pensando em imitada, enfim, etc e tal. Tá? A gente vai pôr aqui o Juan Pablo Voivoda. Vamos usar o hack do goleiro com o João Ricardo, tá? Aliás, a gente está focando muito no Fortaleza, então o nosso atacante vai ser o Thiago Galhardo, tá? O nosso capitão vai ser Vitor Roque nesse time. Esse é o nosso time tiro curto. Só vamos colocar aqui alguns, alguns reservas, como por exemplo o Lucero. Meia, a gente vai pôr o Vila Sante, muito bom jogador para cartola. Zagueiro, a gente vai colocar o Adrielson. E no lateral, a gente põe o Arana. Acho que é um bom banco de reservas, tá? Esse é o nosso time tiro curto. Bem, pessoal, para o nosso time de valorização. Lembrando que esse time foi criado na 19ª rodada, do zero. A gente já ganhou 112 cartoletas em 2 rodadas e fizemos 75 pontos. Na rodada anterior, que ele foi criado, ele fez 86 pontos, tá? Então ele está com uma média de 80 pontos. Isso aqui é para mostrar que quem está começando agora a cartola, ou se você tem pouca cartoleta, você consegue jogar sim bem cartola, tá? Você consegue sim jogar fazendo pontos e também ganhando cartoletas. Então a gente vai montar aqui o nosso time bom e barato para valorizar. Eu tinha feito um esboço, mas vamos fazer do zero. Lembrando que existe um macete, se você tiver na versão web, você clica nesse mínimo para valorizar, ele dedura para você o jogador que menos precisa para valorizar. Tá? Você mesmo sendo pro, mesmo você que não seja pro, você tem uma noção. Tá? Então, o jogador que menos precisaria para valorizar é o Lucero. Porém, eu confesso que eu não vou com ele esta rodada. Tá? Eu acho que nós vamos fazer o seguinte. Lembrando que esse time a gente faz para valorizar e pontuar, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai com o Vitor Sá, muito bom para cartola, Paulinho. Eu acho que o Marinho tem mais média básica que o Lutero. Quem assistiu o jogo da Sul-Americana viu que o Marinho deitou contra o América Mineiro. Então a gente vai para o meio, a gente vai pôr o nosso primeiro meia Pochettino. Como os meias atacantes são caros, eu acho que a gente vai para lateral. Tá? Por análise estatística, vocês viram que o Guilherme Arana tem potencial de fazer alguns desarmes e talvez segure SG, então é um bom potencial o Guilherme Arana. O Marcos Rocha é muito bom para cartola, então vamos com o Marcos Rocha também, vai bater naquele lado do PEC. Talvez tenha alguns desarmes e talvez o Palmeiras segure SG. Indo para zagueiros, eu acho que a gente vai pegar um zagueiro do Palmeiras também. O Murilo é barato, com potencial de bola parada. E também a gente vai de Vitor Cuesta, tá? Ou não. Não, vamos de Tite. Vamos de Tite para tentar cercar também o SG do Fortaleza, tá? Eu acho que o técnico a gente pode ir com o Luiz Felipe Scolari ou o Luxemburgo. Eu acho que ambos ganham os seus jogos. Você tem que aproveitar isso. Esse ano o Cartola ele pontua, né? Quem ganhar ganha um ponto a mais. Então eu acho que o Atlético Mineiro, mesmo jogando mal, deve ganhar do Santos na estreia da Arena. Para goleiro a gente vai com o Matheus Cunha. Então vamos usar o hack do goleiro. A gente vai ter que pôr um goleiro um pouquinho mais caro que ele. Por exemplo, o Rossi. Colocando o Rossi aqui, você consegue colocar o Matheus Cunha no banco. E a gente tem 32 cartoletas, que excelente
a gente distribui entre dois meios. Daria vontade de fazer isso, né? Mas não vai dar. Lembrando que esse time, pensando em pontuação e valorização. Então a gente vai pôr. Eu acho que o Eduardo precisava de pouco, precisava de 3 pontinhos para valorizar, uma boa opção. Caio Alexandre. Caio Alexandre ou Pochettino? Agora essa é a minha dúvida, sinceramente. Acho que o Pochettino é um pouco mais regular, então de Pochettino. Como sobrou como sobrou dinheiro, acho que a gente vai ter de Arrascaeta, cara. Acho que a gente não pode deixar de fora. Então esse é um time bom e barato para valorizar. E o nosso capitão vai ser Paulinho nesse time, tá? Vamos fazer um banco de reservas aqui. Menino Wesley é bom. Menino Wesley é bom, mas vamos pôr o Janderson. Vamos pôr o Janderson. Eu confesso que assim, eu sou corintiano e não confio muito no meu time, então eu prefiro não pôr bonecos do Corinthians para não zicar eles. Se bem que eles se zicam sozinhos, né? Lucas Fernandes acho que pode ser uma boa opção. José Wellington, acho que é um jogador mais de média básica e cartola. Então a gente vai com ele. Para zagueiros a gente pode pôr um Adrielson, muito boa opção. E lateral a gente vai fechar com o Esquivel. Então esse é o nosso time bom e barato para valorização. 107 cartoletas, potencial de gol e média básica, gol e média básica, gol e média básica. Rascaeta não precisa explicar. Eduardo não é muito bom para cartola, mas enfim, Botafogo é líder do campeonato, joga em casa. Média básica é uma assistência, média básica desarme. Então é um time muito bem estruturado isso aqui, tá? E se você quiser ver atualizações, acompanha a gente também por gentileza, né? No Instagram e tal. Se a gente for atualizar alguma coisa, a gente atualiza por lá, tá? E valeu!